Estamos iniciando mais uma aula do estudo sobre Jesus e o Evangelho à luz da psicologia espírita. E hoje vamos dar prosseguimento às aulas sobre as parábolas. Hoje iremos falar sobre a parábola da grande ceia. E para iniciarmos esse estudo, vamos trazer a narração que está no Evangelho segundo Lucas. Então Jesus começa contando essa parábola, ele começa dizendo assim: certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, e já está tudo preparado. Então vamos analisar essa parábola e na visão da alma, da psicologia espírita. Então ele começa dizendo que certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Nessa visão espiritual, aonde é essa grande ceia? A grande ceia é a humanidade, porque na humanidade aí é esse projeto divino. Aí na humanidade reencarnam os espíritos para desenvolver os seus atributos. E nessa símbolo da grande ceia nós precisamos alimentar a humanidade. E como é que nós alimentamos a humanidade? Com os bons comportamentos, com os bons, como diz a doutrina espírita, o homem de bem, com os bons valores. E muitos que já vão acordando e já estão mais maduros, são convidados para servir a humanidade. Todos devem servir, mas nós estamos ainda passando por um processo de desenvolvimento. Então, eles que já vão acordando e são mais maduros, esses já recebem o chamamento de servir a humanidade. E aí Jesus já vai colocando esse símbolo da grande ceia. Convidou a muitos e sempre vai convidar a muitos mesmos. Vamos acompanhar a parábola, porque convidar não é a mesma coisa do outro aceitar o convite. O convite há para muitos servir a humanidade com bons exemplos, melhorando as instituições aí na humanidade. Então vamos prosseguir. Então ele continua dizendo assim na parábola: e todos a uma começaram a desculpar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa ir vê-lo? Rogo-te e me haja por desculpado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi, e vou experimentá-los. Rogo e me hajas por desculpado. E outro disse: casei, e portanto não posso ir. Aqui a parábola já traz essa simbologia simples da vida na época, enquanto Jesus esteve aí, os valores que tinha na época. Então ele vai pegando esses valores e são símbolos profundos. Então, o que o campo representa? Muitas vezes nós reencarnamos nesse mundo, já estamos maduros, já entendemos e precisamos ajudar a humanidade, precisamos dar o alimento para a humanidade, e são os bons sentimentos, os bons comportamentos, bons exemplos. E quando vem o chamamento, ou seja, quando somos chamados a realizar isso, nós nos prendemos nos interesses rasteiros desse mundo. Então começamos a dar desculpa: agora eu não tenho tempo, eu estou cuidando dos meus bens, ou seja, os bens é o campo, e o campo representa a questão material, estou cuidando agora dos meus bois, na época, até hoje o símbolo ainda prevalece, estou cuidando dos meus bois, ou seja, dos meus interesses. Estou cuidando, eu casei, não o casamento, nesse símbolo, casamento aí no sentido de se unir, de ligar, não aos valores divinos, mas aos valores humanos. E aí nós não temos tempo. Então a desculpa é sempre assim: quando o indivíduo está maduro, há um chamamento interno para ajudar a sociedade, o coletivo. E não precisa ser muito. É ajudar no agrupamento onde nós melhor simpatizamos. Movimentos religiosos no mundo existem muitos, então há aquele chamamento interno para
ajudar esses movimentos, ajudar as obras sociais, fazer algo de bom para a humanidade. Aí a gente sempre acha a desculpa. Não, eu não tenho tempo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então a parábola está dizendo isso. Muitos são chamados, mas não querem atender o chamado, né? Porque esse homem que preparou essa grande ceia no símbolo do divino, de Deus, que preparou a ceia à humanidade, vai chamar os próprios homens para servir nessa ceia. E aí nós vamos dar a desculpa. Quantas desculpas nós não damos, né? Não temos tempo, precisamos fazer lá, sei lá, né? Vamos colocar e vamos fazer um exemplo, né? Então, dá um exemplo. Então, dentro da doutrina espírita, então nós vamos aprendendo e aí às vezes precisa ir lá limpar, arrumar o centro, colaborar, e a gente vai dando desculpa. Eu não tenho tempo, eu gostaria até de ir, mas não tenho tempo. Então essas desculpas que vai vindo, né, são desculpas de não querer servir, né? E aí as leis estão observando tudo. Continua a parábola dizendo: e voltando a ele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze os pobres, e aleijados, e mancos e cegos. Vamos prestar atenção aqui nessa parte da parábola, né? O pai de família, quando fala um pai de família na época, né, o machismo é muito grande, né? Mas o pai, a mãe de família, já é símbolo de responsabilidade. Eles mantêm a família, eles estão preocupados com o coletivo, né? Então o pai e a mãe é símbolo de responsabilidade, são símbolos de responsabilidade. Então na parábola, e quem é o pai de família? Quem é que cuida da humanidade, né? Existe, se nós falarmos assim, é Deus que cuida. Sim, Deus, mas Deus age através das criaturas. Então os espíritos mais nobres, eles mais maduros, vão cuidando da humanidade. E aí eles vão chamando nós, que somos os servos também. E nós não queremos servir a humanidade. Então quem vai ser chamado? Vai ser chamados os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. Isso é um símbolo profundo também, porque quem é pobre nesse mundo? A pobreza desse mundo não está nos recursos materiais. Os Espíritos nos ensinam assim, o mais rico é aquele que tem menos necessidades espirituais. Então nós somos muito pobres porque nós temos muitas necessidades espirituais. Aleijado de sentimento, nós somos aleijados do sentimento, nós somos manco na nossa vontade, né? Nós temos essa dificuldade de se movimentar, de fazer o bem, nós somos cegos, não conseguimos enxergar os valores espirituais, mas mesmo assim o Pai nos chama e na parábola está dizendo, e pediu para chamar esses, então está chamando a gente. E normalmente nós falamos assim, mas eu não tenho capacidade de servir, quem sou eu para fazer alguma coisa? E um dia eu ouvi de um benfeitor espiritual dizendo assim, nós realmente não temos a capacidade, mas é o que tem. E se eles nos chamam para servir, é porque eles vão nos preparar. Então, se nós não temos capacidade, eles vão nos capacitar para isso. E depende da vontade de cada um. Então, a parábola já vem dizendo isso para nós. Então, chamou os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. Vamos prosseguir na parábola. A parábola continua dizendo assim. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que minha casa se encha. Olha que grandiosidade isso, né? O pai, ele chama a todos. Então, primeiro chamou eles conscientes, eles mais maduros, espíritos que já estão mais à frente, desenvolvido, mas esses não quiseram servir, ficaram dando desculpa, né, para servir. E aí de repente vai chamar quem? Aqueles que, como nós, e não temos
total capacidade no sentido de desenvolvimento espiritual, mas quando Deus nos chama para servir, Ele nos prepara. Então muitas vezes a gente fala assim, eu não tenho capacidade de ir lá fazer uma palestra, uma preleção, mas se há um chamamento, nós vamos ser preparados para isso. Outros falam, eu não tenho capacidade de desenvolver minha sensibilidade espiritual, quem sou eu para trabalhar no campo mediúnico? Mas se está tendo o chamado, se há um chamado, isso quer dizer que vai ter um preparo. Então nós temos que enfrentar os nossos desafios. Realmente somos pobres, somos aleijados, somos mancos dos sentimentos, mas o Pai nos chama a servir, nós precisamos servir. E aí Ele vai mais além, né? Chamou esses e ainda pediu para ser chamado eles estão nos caminhos tortuosos, eles estão nos valados, nos caminhos estreitos, pois o Pai chama também. Às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho mais jeito, a pessoa está lá no mundo das drogas, dos vícios, só anda bebendo, fazendo isso, aquilo. Não, o chamamento vem para ele também, pois quando é chamado, né, há um preparo, né, não chama à toa. Então nós precisamos acreditar, mas eu sou dependente, fui dependente, quem sou eu para estar falando de moral? Não, é você mesmo que vai falar, é você mesmo que vai dar o exemplo da situação da sua vida, vai transformar, porque quando Deus chama, Ele transforma. Então vamos acompanhar e a parábola continua dizendo assim, porque eu vos digo, e nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Olha essa responsabilidade nossa, né? Aqueles homens que foram chamados, os mais maduros, aqueles que estavam mais bem preparados para servir a humanidade, eles não quiseram fazer isso. E quantos espíritos estão no mundo assim? Tem toda a capacidade para servir, já tem várias faculdades espirituais desenvolvidas, mas não querem servir. Ficam ligados aos interesses do mundo, fica ligado à questão dos conflitos aí dentro não da política verdadeira, né, na política do equilíbrio, né, social que precisa de reajustar a sociedade, não, mas fica brigando por partidos, tomando partido disso e aquilo, fica perdendo tempo, em vez de fazer acontecer e ajudar a humanidade, fica nas discussões intermináveis. Então, não servem a Deus. E aí o Pai chama eles filhos e eram tidos assim como os cegos, os pobres de espírito, aqueles espíritos menos esclarecidos. Então são esses que estão ajudando a humanidade e atender o chamado. E a parábola diz assim para nós, e aqueles homens mais esclarecidos que foram chamados primeiro, não provará da ceia, porque a ceia é um momento. Quando nós perdemos o momento aí, não vai ter outras oportunidades, mas a vida é um momento. Então eles não vão provar da ceia, porque quando desencarna, aí há a ficha, né? Porque o coração dói, eu poderia fazer muita coisa e não fiz. Eu poderia ajudar a humanidade e não ajudei. Eu poderia desenvolver as minhas potencialidades e não desenvolvi. E aí há a frustração. Porque provar da ceia é quando o Espírito desencarna e ele olha para trás e diz, eu fiz o melhor que poderia fazer. Eu colaborei no desenvolvimento social, humano na sociedade. Eu eduquei outros seres. Eu fui instrumento nas mãos de Deus para levar boas palavras, para levar bons exemplos. Então, quando desencarna assim, há uma paz na alma. A alma está alimentada, está provando da ceia de Deus. Mas, infelizmente, muitos desencarnam mendigos, olham para trás e vê e não fizeram nada.
e ficam sofrendo, chorando, ficam reclamando. Eles ainda choram, é uma bênção, né? Porque o arrependimento já é um processo de mudança. Mas muito nem se arrepende, ficam ainda procurando o jeitinho aí da terra, ainda querem crescer lá no mundo espiritual sem fazer nada, ainda achando que são injustiçados, estão sofrendo por ir, vamos dizer assim, por injustiça, né? Então nós precisamos vigiar. Então essa parábola e Jesus nos traz da grande ceia, vamos refletir, estamos finalizando aí a aula, mas vamos refletir, deixar isso no nosso oração nessa parábola e diz a grande ceia. O que é e eu estou fazendo na humanidade? Será que eu estou sentado na cadeira esperando alguém me servir? Ou será que eu já se coloco no lugar de servidor, daquele que serve na ceia, daquele que está ali levando um prato de comida, ele está ali levando um copo de água para quem tem sede, ele está amparando, eles estão cansados, eles estão confortando orações aflitas. Precisamos fazer essa pergunta íntima e aí a nossa consciência irá responder com toda certeza. Nós vamos finalizando mais uma aula e agradecendo como sempre fazemos. Jesus nos abençoe.